O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrara: O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Cordeiro da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Corpus Christi, corpus Domini. O corpo de Cristo é o corpo do Senhor. É o corpo de Deus. Celebrar uma memória litúrgica com toda a solenidade ao augusto mistério, ao mistério da fé. Santo Tomás de Aquino ensina que o maior de todos os milagres de Deus é a Eucaristia, é o Santíssimo Sacramento. Não seríamos absolutamente nada se Jesus não permanecesse conosco. Mas graças a Deus, graças à sua infinita bondade e misericórdia, Ele mesmo disse, Mateus 28, 20, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é por nós, como diz São Paulo aos Romanos. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, Padre? Quem será contra nós? A sua natureza caída, a carne concupisciva, o mundo é contra você e o demônio também. Mas a carne, o mundo e o demônio, eles tremem diante da Eucaristia. Porque isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Sem Jesus Eucarístico, nós não conseguimos viver, porque Ele, assumindo a nossa natureza,
ele ofereceu a nós a sua divindade. Santo Tomás de Aquino diz assim: ó precioso e admirável banquete, o unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou para a nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele ofereceu a Deus como sacrifício no altar da cruz, para que nossa reconciliação assim fosse feita. Seu sangue ele derramou ao mesmo tempo como preço do nosso resgate e purificação de todos os pecados, mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda suavidade! Que há de mais precioso do que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento puro e santo. A Eucaristia é o alimento dos santos. Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes, a alma é plenamente saciada de todos os bens espirituais, é oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, pelas almas do purgatório, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos, vivos e aqueles que já morreram, que estão se purificando. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte, e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor com que Cristo demonstrou para conosco na sua paixão, na sua morte e nos seus sofrimentos. Enfim, queridos irmãos e irmãs, para que a imensidade desse amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando, ao celebrar a Páscoa com os seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é o memorial perene da sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. Você está agora na Santa Missa, agora diante dos teus olhos, dos teus ouvidos, dos teus sentidos, da sua vida e liberdade, da sua inteligência e vontade. Aqui se realizará, com hora marcada, o maior de todos os milagres. É ainda singular conforto que ele deixou para que os que se entristecessem com a sua ausência pudessem encontrá-lo sempre vivo e verdadeiro no sacrário. Então, meus irmãos, nós temos um penhor, nós temos uma riqueza, nós temos um tesouro, mas infelizmente a gente fica correndo para baixo e para cima, sim, buscando o trabalho, buscando a provisão do dia a dia, sim, mas no meio dessa confusão, dessa correria, nós vamos esquecendo que Deus mora no nosso quarteirão, Deus mora na terra,
Deus tem endereço na terra e recebe quem o quer, a hora que você desejar. Santo Afonso diz assim: nem sempre os reis, os governantes, os grandes desta terra dão audiências. Dificilmente você consegue falar até com um vereador ou prefeito, mas com Jesus no Santíssimo Sacramento você fala a hora que você quiser. Ele te recebe para destruir o mal que está no teu coração e te enriquecer de graças e bênçãos tão necessárias para a tua vida. Mas infelizmente a gente vem pouco na igreja, o brasileiro ainda vem pouco na igreja. Nós deveríamos vir mais. Todo esforço que a gente tem feito para que esta capela seja uma capela de adoração, para que a gente possa entrar de manhã, de tarde, de noite e ter Jesus diante dos nossos olhos. Mas se a gente não vive a fé no dia a dia, rezando, meditando, sabendo dizer não às distrações, às preocupações, nós não vamos ter fé eucarística, nós vamos ter um sentimento religioso. O Papa São João Paulo II, quando veio no Brasil, ele disse isso: o Brasil está longe ainda de ser um país de fé, fé católica, porque a fé passa pelo intelecto e fortalece o coração, mas o Brasil é um país de forte sentimento religioso. Então tem sempre que sentir, eu tenho sempre que sentir, né? O sentimento é importante, uma boa música, né? Uma boa pregação do padre, isso mexe com os nossos sentimentos. Mas e se não tem a boa música? Se tiver em silêncio, você não reza? E se o padre não for um grande orador, não souber pregar, você não vai ter fé? Você não vai vir na igreja ajoelhar? Eu nunca fui atrás de muitos pregadores, porque não tinha, né? Quando eu tinha 12, 13 anos, na minha cidade não tinha muitos pregadores, padres de batina, padres midiáticos, padres famosos, padres ungidos, mas era o sacerdote que estava lá. Eu ia à missa com a minha avó, com a minha família. Minha avó me mostrava, graças a Deus, a igreja, tinha as peças da Via Sacra, tinha as imagens sagradas, uma imagem belíssima de São José, assim, de uns 2 metros, esculpida em madeira. Eu ficava olhando, achava que São José era o pai de Jesus lá do céu. Quando eu era criança, achava que São José era Deus Pai. Coisa de criança. Ficava olhando para aquela imagem, aí tinha uma imagem belíssima do coração de Jesus. O crucifixo tinha 3 metros de altura, foi meu tio que esculpiu. Já faleceu, meu tio, faleceu com 40 e poucos anos, ele era escultor, madeira, ele que esculpiu aquele crucifixo, está lá até hoje, na matriz de Varginha. Ficava olhando aquilo lá, fiz a minha primeira comunhão, com 10 para 11 anos, fiz a primeira comunhão com amor no dia de São Francisco de Assis, comungava, depois da primeira comunhão, adolescência, fui embora da igreja, fiquei uns 10 anos longe da igreja, fui voltar depois, com 22, 23 anos, mas voltei e estou aqui até hoje. Faz 20 anos que eu voltei para a igreja católica, 20 anos. Padre, o senhor já saiu da igreja? Não, eu não saí da igreja não, eu só não ia na igreja quando era adolescente, quando era jovem, mas eu sempre tive um grande respeito, um grande amor pelos padres, pelos sacerdotes, e pela Eucaristia e pela pessoa santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua humanidade, sempre respeitei. E quando eu comecei a entender, saí dos sentimentos para a fé, porque fé é entendimento, e se é entendimento, como já dizia Platão lá para os seus alunos, verdade conhecida, verdade obedecida. Se a gente reflete essas belíssimas verdades da nossa fé, por que nós não mudamos o comportamento diante delas? Porque somos escravos dos sentidos. Enquanto a pessoa não faz um processo de conversão profunda, ela é escrava dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu tato, do seu paladar,
dos seus sentimentos. E essa escravidão paralisa a pessoa no caminho do amor, no caminho da fé. Por que você não vem mais na igreja durante a semana, mais à missa? Por que já faz tanto tempo que você não faz uma adoração eucarística? Não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você não quer saber de nada, é porque você é escravo dos teus sentidos, os teus olhos não deixam você adorar, porque você tem que ver outras coisas, os teus ouvidos não deixam você se silenciar, porque você tem que ouvir outras coisas, a tua mente não desacelera para você ficar em paz diante do Santíssimo e estar na presença de Deus. E quem está na presença de Deus, como o padre Pedro de Praga, do milagre de Corpus Christi, ele estava fazendo uma peregrinação porque ele queria ir a Roma, porque ele estava duvidando se Jesus estava presente na Eucaristia ou não. Era um padre bom, mas estava sendo enganado pelos seus sentidos. E quando ele parou, pernoitou, foi celebrar a missa, quando ele disse as palavras da consagração: Corpus Christi, corpo de Cristo, sanguinis Christi, o sangue de Cristo. A hora que ele elevou o Santíssimo Sacramento no altar, começou a gotejar das mãos dele grossas gotas de sangue, que foram derramando sobre o altar, e o padre começou a tremer, e foi derramando, caiu na toalha, no corporal, na toalha do altar, impregnou no mármore do altar, está lá até hoje, na Itália. E o padre saindo tremendo, o sangue de Jesus foi pingando no chão das mãos dele. É isso que acontece em toda Santa Missa, um derramamento de sangue de Jesus diante de nós. Somos aspergidos na paixão de Cristo. E como seríamos homens e mulheres diferentes se crescêssemos? Verdade conhecida, verdade obedecida. Por que o Carlo Acutis ouviu a pregação da Eucaristia e ele virou um menino eucarístico, um jovem eucarístico? Por que o Carlo Acutis ia na missa todo dia? Por que o Carlo Acutis, menino jovem, que ouviu a pregação, rezava o terço todos os dias? Por que o Carlo Acutis aprendeu a sofrer e ofereceu o seu sacrifício pelo Papa e pela Igreja? Por que o Carlo Acutis usava a internet para evangelizar? Me diga por quê? Por que o Carlo Acutis divulgava as mensagens de Nossa Senhora? Por que o Carlo Acutis respeitava o seu pai e sua mãe? Por que diante dos desafios da juventude, Carlo Acutis, que ouviu a catequese, ouviu a pregação, ouviu Santo Tomás de Aquino, ouviu o testemunho de Santa Clara, São Francisco, por que o Carlo Acutis vivia a castidade? Carlo Acutis é católico, e o primeiro milagre desse beato, menino, adolescente, foi aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande. Um menino muito doentinho aqui em Campo Grande, ao tocar nas relíquias da roupa do Carlo Acutis, parece que tinha sangue também do santo, o menino ficou curado, e a canonização do Carlo Acutis não está demorando, porque já aconteceu agora o segundo milagre, e o dia da beatificação dele foi dia 12 de outubro, primeiro milagre no Brasil, Campo Grande, primeiro milagre da sua beatificação, e a sua beatificação no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E agora a igreja está de olho nesse menino, nesse jovem, 16 anos, santo, eucarístico, mariano, fidelíssimo à igreja, amava São Francisco e Santa Clara, vivia a castidade, evangelizava nos meios de comunicação, gostava de fazer esportes, gostava de sair, tomar sorvete. Por que o Carlo Acutis, ao ver o testemunho dos santos, tinha sensibilidade com os irmãos de rua, com os mendigos? Olhava para os mendigos diferente? Está vendo? 16 anos. São João Bosco dizia, religião não é coisa de gente de idade. Religião não é coisa de gente idosa. Religião, catolicismo, cristianismo,
é para quem ama Jesus. Mas qual que é a diferença dos santos para nós? A mesma palavra que ouvimos, eles ouviram. A mesma Eucaristia que celebramos, eles também celebraram. A mesma Virgem Maria que vela sobre a vida dos santos, vela sobre a nossa. E por que que eles produzem frutos, meus irmãos? E nós não? Essa que é a pergunta. Você vai refletir isso durante a tua semana. Por que que teve almas que ao ouvir a pregação, saber que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, aquela pessoa começou a ir na missa todo dia? Por que que teve gente que recebendo a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, sabendo que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, fez ao menos uma visita a Jesus todos os dias? E outros não, Alguém me perguntou ontem, Padre, o senhor já ouviu aquele ditado? Ou a gente vem para Deus no amor, ou a gente vem pela dor. O senhor veio pelo amor ou pela dor? Eu falei, olha querido, isso aí é um ditado, E o Padre Léo diz que ninguém vem a Jesus pela dor. Todos vêm a Deus por amor. Porque o amor cristão, o amor nessa terra, ele é imbuído da dor. Então parece que está todo mundo vindo para Deus por causa da dor. Mas não é amor. Mas eu quero fazer uma advertência para a tua vida. Se você está em pé aí com saúde, o Carlo Acutis teve uma doença muito rara. Uma doença que ia degenerando ele, ia matando ele aos poucos. Se você tem saúde, se os teus olhos estão aí enxergando, o que você está fazendo com os teus olhos? Teus ouvidos, teu tato, teu olfato, tua boca, teus órgãos estão funcionando, rins, fígado, estômago, pulmão, bexiga. A gente não pensa que a gente é constituído de órgãos, nosso cérebro, nossos ouvidos, e a gente precisa. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa, o testemunho de um brasileiro, que tinha a maior dor do mundo. Padre, a maior dor do mundo? Sim, os nervos do ouvido deles eram comprimidos entre o cérebro e o ouvido, os nervos auditivos. Essa gera a maior dor do mundo, a maior dor do mundo. E o homem lá querendo viver, querendo corresponder. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a maioria de nós estamos vendendo saúde e desperdiçando tempo. Vendendo saúde e desperdiçando tempo. Meu sobrinho fez 15 anos agora, dia 27 de maio, João Pedro. Liguei para ele, conversei um pouquinho com ele, falei, olha, o mais importante, filho, é estar na graça de Deus. Não adianta jogar videogame, não adianta ir para a escola, não adianta jogar bola, não adianta ser bonzinho, se não estiver na graça de Deus. E Carlo Acutis, com 15, 16 anos, vivia somente na graça de Deus. Por isso que foi santo. Santo de calça jeans, santo de moletom, santo de óculos escuros, santo que gostava de fazer caminhada, alpinismo, santo que gostava de evangelizar nas redes sociais, santo eucarístico no nosso meio. E eu falava para o meu sobrinho João Pedro, faça as coisas certas agora, João Pedro, não deixa para fazer quando tiver 40, 50, 60 anos não, porque a conta vai chegar para todo mundo. A conta está chegando e a conta vai chegar para todo mundo. Então não deixa para ser católico, desculpe, a hora que você estiver lá na UTI, porque infelizmente, teve gente que foi abrir o coração para Deus lá na UTI, depois que estava internado. Teve gente que foi dizer sim a Nossa Senhora, voltar a vir na missa, depois que perdeu filho, perdeu família, que passou por muitas provações. Não espere a conta chegar para você voltar para a Eucaristia. Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, ontem, hoje e sempre.
E nós deveríamos todos os dias da nossa vida, pelo menos, já falei isso, falo de novo, pelo menos fazer uma visita rápida ao Santíssimo Sacramento, pelo menos uma visita rápida todos os dias, porque todos os dias a gente almoça, não almoça? Todos os dias a gente vê uma televisão, a gente distrai um pouquinho, todos os dias a gente tira uma soneca, todos os dias a gente conversa com quem a gente gosta. Se Jesus é o teu vizinho, pensa nisso, hein? Pensa nisso e vai dormir com esse barulho, porque você vale ou não vale o que você está recebendo aqui hoje. Se Jesus é o teu vizinho, e Ele é o nosso vizinho, Ele habita no sacrário, Ele dorme no sacrário, Ele acorda no sacrário, Ele passa o dia inteiro no sacrário, e graças a Deus nessa capela, exposto no altar. Mas nós podemos contar as formigas que aqui entram. Não dê desculpa, ó geração incrédula e adúltera, ó geração que se entrega aos prazeres, escrava dos sentidos. Basta com isso, meus irmãos. E é violência mesmo. Mateus 11, versículo 12. Desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Nesse friozinho que deu aí, né? Para acordar às 5 horas da manhã e vir na missa. Pai do céu, que violência para sair da cama. Vamos corpo cansado, corpo preguiçoso, sai, levanta. Ai não, está frio, ai não, está calor, ai não, está cansado. Escravo dos sentidos. Diz Santo Tomás de Aquino, que não te escravize, que não te engane os teus sentidos. Deus está presente na Santa Missa, Deus está presente na Eucaristia, e seríamos homens e mulheres, jovens e crianças, casados e solteiros, moças e rapazes, anciãos e sacerdotes, viúvos, celibatários, bispos. Seríamos totalmente diferentes se fôssemos eucarísticos, porque o centro da igreja não são as obras sociais, o centro da igreja não são as pastorais, o motivo da igreja não é a conglomeração de pessoas, mas Deus em si mesmo. E todos os santos foram sociais, pastorais e fraternos por conta do Santíssimo Sacramento do altar. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Adoremos o Santíssimo Sacramento, centralizemos os sacrários de todas as igrejas da terra no centro da igreja, porque Tu és o centro da minha vida. Vamos expor o Santíssimo Sacramento, hoje, amanhã e sempre, adorando, glorificando, dando bênçãos do Santíssimo, silenciando na casa de Deus, comungando em ação de graças. Está aí, não precisa, Padre Braulio, não precisa ouvir a minha pregação, não precisa gostar de mim. Veja o testemunho do Carlo Acutis. Ia à missa todos os dias, amava a Eucaristia, ia até Assis, que era a sua cidade preferida, jovem casto, jovem puro, obediente, inteligente. Com 3 meses começou a falar, com 4 anos lia e escrevia, era um prodígio, gostava de Assis. O pai e a mãe não iam à missa, não iam, a mãe um pouco de vez em quando, o pai acho que nem acreditava em Deus, não acreditava, e por causa do menino, eles voltaram. E depois, quando o menino estava doente, 2006, a mãe, Dona Antônia, começou a ter uma série de sonhos com São Francisco de Assis, Padre Pio, e São Francisco disse para Dona Antônia, que quando Carlo Acutis fosse canonizado, o céu liberaria uma unção de santidade a todos os adolescentes e jovens deste mundo. Como que nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo? Está todo mundo vendo que não dá conta. Está todo mundo vendo que não dá conta. Por que que não dá conta?
João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E é só questão de tempo. Real Madrid não vai pagar tuas contas, NBA não vai pagar tuas contas, Flamengo, Corinthians não vai pagar tuas contas, não vai te fazer um homem ou uma mulher melhor, shopping muito menos. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu afeto, aonde está o desejo da tua alma, ali está o teu coração. E se você é indiferente à Eucaristia, desculpa, é porque você não ama Jesus. Padre, mas eu estou aqui na igreja, isso não vale para mim. Muita gente é regido por pai e por mãe, por vô e por vó, por esposa ou esposo. Tem gente que se deixasse por conta, não pisaria na igreja de jeito nenhum. É porque o pai cobra, a mãe cobra, graças a Deus, parabéns papai e mamãe, parabéns. É porque o filho fala, o filho vai. Esses dias alguém não ia na missa e já tinha no coração matado a Santa Missa de domingo, né? A criancinha pequenininha, né? Acho que 6 ou 7 anos, chegou para o papai e para a mamãe, olha que santidade, olha a presença de Deus. Mamãe, papai, hoje é domingo. É, filhinho, hoje é dia da missa. Papai, a gente não foi na missa. Mamãe, nós precisamos ir na missa. Mamãe, vamos na missa? O pai olhou para a mãe olhou para o pai, já tinham decidido não ir, porque eu estou cansado. Está todo mundo cansado. Esses dias, alguém me disse, né? Mas é porque eu estou com dor. Eu falei, mas se fosse então por causa de dor, eu estou com dor. Hoje eu estou com dor nas costas. Ontem é dor na garganta, tem dia que é dor na cabeça, tem dia que é dor no fígado. Padre Pio tinha 12 doenças. São Francisco morreu com 21 doenças. Carla Acutis era doente e fazia tudo. Se você for esperar ser anjo para ser cristão, você vai morrer como demônio. Temos corpo, temos doença, temos lutas, mas aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E o pai e a mãe meio que emocionado, falou, mulher, vamos marido, tomaram o banho e foram à missa. Você vale o que você é diante de Deus, não é a cor dos teus olhos, não é o teu rostinho bonitinho, teu manequim e os teus músculos, isso a terra vai comer. Não é a tua conta gorda que você vai deixar para os outros brigarem e se odiarem até o fim. É o teu amor a Jesus no Santíssimo Sacramento, e basta com heresias protestantes. Não existe igreja cristã sem Jesus eucarístico. Não existe igreja, não existe salvação na terra sem a Santa Missa. É uma piada de mau gosto que dura por 5 séculos. Isso está prestes a acabar, porque com o novo Pentecostes, muitos irmãozinhos separados. Mas não é irmãozinho, porque na minha fé, não estou falando de fé, estou falando de etnia, de raça humana. Somos todos criaturas de Deus. E muitos são batizados, mas não têm fé católica, mas voltarão ao seio da igreja católica, porque só a igreja católica salva, só a igreja católica foi fundada por Deus na terra. E o Antigo Testamento existe em vista do Novo. Se o Antigo Testamento não dá ao Novo seu lugar, também não serve de nada. A letra mata, é o Espírito da vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Nós somos ricos e vivemos como mendigos. Nós poderíamos ter saúde e vivemos arrastando cheio de doenças. Nós poderíamos estar cheio de virtudes e alegrias, estamos mergulhados em luzes artificiais, desperdiçando, consciente ou inconscientemente, sabendo ou não, o Santíssimo Sacramento do altar. Isto é o meu corpo, esta é a minha carne, é meu sangue, esta é a minha vida, esse é o meu coração. E bendito Carla Acutis, que creu e mostrou para nós que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Que venha a canonização deste menino, que venha a canonização deste santo, e que, como disse São Francisco de Assis nos sonhos da Dona Antônia, se é verdadeiro ou não, não sei, é Deus é que sabe. Eu particularmente acredito que são sonhos inspirados,
Que venha essa unção de santidade para os jovens, para tirar os jovens da prostituição, tirar os jovens da tatuagem, da ideologia de gênero, das drogas, da desobediência, da depressão, da síndrome do pânico. Que venha mesmo o Espírito Santo pela intercessão do coração imaculado de Maria. E você, jovem, você pare de ser indiferente com Jesus Cristo, comece a corresponder você a Jesus. Porque quem não ama Jesus na terra, não precisa estar com Ele no céu. Quem não serve Jesus na terra, não tem o que fazer no céu. Quem não adora Jesus na terra, diz Santa Teresa dos Andes, não tem o que fazer no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Carlo Acutis confessava uma vez por semana. Padre, o senhor está falando para eu confessar uma vez por semana? Não, pelo menos uma vez por mês. Mas o Padre Pio mesmo dizia: as almas que querem ser santas precisam estar sempre na graça de Deus e livre até dos pecados veniais. E São Francisco de Paula dizia: a confissão é a base de toda a perfeição. E Jesus disse no Evangelho, Mateus 5,48: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Não existe santidade sem a confissão. Não existe Eucaristia, disse o último documento da igreja sobre a liturgia. Disse que ao lado da Eucaristia precisa estar o sacramento da reconciliação e da confissão. Sacramentum Caritatis, documento do Papa Bento XVI. Ao lado da Eucaristia precisa estar o sacramento da reconciliação, porque não podemos dar pérola aos porcos e nem o que é santo aos cães. Sejamos católicos, simplesmente católicos, seremos felizes na terra e santos no céu. Cantemos o nosso ofertório.